Manhã Diversa já está de volta, agora para conhecer um projeto fantástico. No Rio de Janeiro, um programa totalmente gratuito tem ajudado a mudar a vida de idosos através do lazer e de cuidados. É a Universidade Aberta da Terceira Idade, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Foi por meio da dança que a Marli conseguiu sair de uma depressão. Quem curte realmente a dança, a música, quem curte realmente, incorpora, né? Então você, quando está ali dançando, cantando, você esquece dos problemas, esquece totalmente. E isso vai ajudando no tratamento. Aos 77 anos, ela é aluna de dança de salão da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade. Destinado a pessoas com 60 anos ou mais, o programa acontece há 30 anos na UERJ, a Universidade do Estado do Rio, e é gratuito. Hoje, mais de 800 pessoas estão matriculadas em cerca de 40 cursos de extensão, como História e Cultura, Ginástica Cerebral e Idiomas. Em 2015 e 2016, nós fizemos um levantamento e vimos que 40% das pessoas na cidade do Rio de Janeiro que trabalham com envelhecimento, trabalham com geriatria ou gerontologia, fizeram a formação aqui na UNAT, quer dizer, que mostra, né, a importância desse projeto aqui para a gente. E nós temos também aqui, para os idosos, atividades das mais variadas. Em 2005, a UNAT foi reconhecida como um centro colaborador da terceira idade pela Organização Mundial da Saúde. O programa também oferece serviços para a população idosa, como médicos, psicólogos e nutricionistas, além de formar recursos humanos. Bailarina e pedagoga, a Kátia começou a dar aulas de dança para idosos depois de um curso de especialização em geriatria e gerontologia, oferecido no próprio departamento. Os idosos aqui são os protagonistas. A gente vai correndo por fora e dando todo o amparo para que esse protagonismo não desapareça. Dançar melhora o condicionamento físico e ajuda a combater doenças como osteoporose e hipertensão. Além disso, eleva a autoestima e afasta os sintomas da depressão. Para casais como Márcio e a Virgínia, a dança deu uma apimentada na relação. A aula mentalmente nos une, né? Fisicamente também. Dá uma pimentada no nosso relacionamento, que a dança junta nos aconchega mais, né? Nos une, mas também a gente briga a beça, né? Porque casal dançando junto briga a beça, mas depois fica tudo bem. E ainda tem uma coisa interessante, às vezes a gente briga lá fora por algum motivo, mas aí quando chega aqui, tudo vira uma festa. Tá tudo bem, aí a gente fica bem, é uma beleza. Os benefícios de uma vida ativa na terceira idade são inúmeros. E sobre isso a gente conversa agora com o gerontólogo José Anísio Pitico. Pitico, bom dia para você. Sempre um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer é meu, Mari, Bárbara, o telespectador, internauta. Muito obrigado ao Gabriel pelo convite, pela atenção de estar aqui com vocês, falar desse assunto que cada vez mais a gente precisa conversar sobre ele. Muito obrigado. Isso aí, para a gente começar, quais que são os principais desafios enfrentados pelos idosos que querem se tornar ativos, que querem ser ativos? Mari, Bárbara, os desafios são muito grandes, né? Porque na nossa cultura brasileira, pública, nós não temos uma tradição de atenção às pessoas idosas. Só que essa realidade, querendo ou não, ela mudou, já está colocada. Ou seja, o envelhecimento hoje precisa ter uma atenção de toda a sociedade. Então, os desafios, né, eu destacaria que é exatamente essa falta de tradição cultural da nossa sociedade, do nosso país, na atenção às pessoas idosas. Só que eu repito, isso mudou, porque entre tantas mudanças do mundo, né, na esfera mundial, econômica, política, étnica, o envelhecimento da população hoje é um dado, está colocado. Então o Brasil precisa responder do ponto de vista governamental, de políticas públicas, para atender a essa população, as nossas cidades também. Então, assim, eu acho que, em síntese, o desafio é ter atenção pública para as pessoas idosas, para nós todos que estamos envelhecendo, né?
E nesse processo, né, para um idoso se tornar ativo, nesse processo até em busca da qualidade de vida, Pitico, qual que é a importância da atividade física e também quais são mais indicadas? Sim, a atividade física é importante, como a gente viu na matéria, no bom programa da UNAT, no Rio de Janeiro, da UESC, do Dr. Renato. Eu já tive a oportunidade de estar lá, eu conheço o Dr. Renato. Então, assim, ficou claro que a atividade física, ela promove essa mudança do estado emocional das pessoas idosas, porque a gente tem, como vimos ali, a socialização, as pessoas têm um encontro amoroso, afetivo, dá até casamento. Então, esse aspecto da socialização é muito importante. É só o início, no né? envelhecimento. Então, assim, e tem também, eu me lembro que eu estava num desses congressos, quando o palestrante dizia o seguinte, que a prática da atividade física, ela interfere, ela prorroga, digamos assim, o aparecimento, não que isso seja necessário, de um declínio cognitivo, ou seja, previne demências. Então a atividade física é muito importante, exatamente, não só pela questão de a pessoa idosa também, que a gente vai perdendo com o envelhecimento músculo, e são os músculos que mantêm a gente de pé. Então, essa sarcopenia, que é a perda de massa óssea, a atividade física regular, dicas de passagem, orientada por profissionais especializados, capacitados na área, é muito importante. Além da socialização e esse aspecto cognitivo, que é exatamente de prevenção, ou que venha o declínio cognitivo da demência por maior tempo possível, que você possa ficar saudável por maior tempo possível, porque isso que é importante. Então, assim, eu acho que os municípios, né, os programas das cidades precisam também ter oferta de atividades físicas públicas para as pessoas idosas. Por exemplo, a gente tem as academias de ginástica, que é importante, que é um programa governamental. Mas se você não tem um profissional habilitado, capacitado para orientar, de nada serve. Então os equipamentos se perdem, se enferrujam, né? A população usa, mas usa sem um devido cuidado. Às vezes é pior usar porque não tem a orientação de um profissional, né? Então, assim, realmente é fundamental a atividade física, e eu falo em meu nome, que eu também sou já da terceira idade e um praticante de atividade física em academia, notadamente musculação e esse aspecto que a gente colocou da socialização e essa prevenção de um declínio cognitivo. É muito interessante, é muito importante. E seria muito bom que nas equipes de saúde nós tivéssemos lá o educador físico, o profissional da educação física, o fisioterapeuta, para que se faça essa intervenção, inclusive é mais barato do ponto de vista de evitar agravos futuros com as pessoas idosas. E a gente viu, né, na matéria a dança como uma sugestão, Sim. Você falou da musculação acompanhada, assistida por um profissional também como sugestão. Que outras opções aí de atividade física os idosos podem talvez aí procurar, porque é bom encontrar uma que você goste, né? Isso então que eu é ia bom conhecer as falar, opções. Mário, Bárbara, assim, depende muito da atividade que apetece a pessoa idosa, né? Que a pessoa idosa goste, que a pessoa idosa se familiarize. Não adianta impor, receitar. Às vezes a pessoa tem dificuldade, não gosta, não tem interesse. Por exemplo, caminhada é muito colocado, mas às vezes pessoas não têm espaço, não têm companhia, não têm aonde ir, né? Depende, eu acho que precisa saber da pessoa anteriormente qual a melhor atividade, natação, hidroginástica, caminhada, musculação, né? E outros tipos de atividades. Agora, eu vou bater nessa tecla, porque eu acho importante, devido à importância do acompanhamento do profissional para essas atividades. Isso é fundamental. E a gente está aqui conversando sobre idosos, né, que querem ser ativos, alguns até que já são, e também pessoas que ainda não são idosas, mas que já querem, né, poder trabalhar de forma antecipada, como foi o caso da nossa telespectadora que mandou uma interação aqui para a gente. É a Débora de Barra Mansa e ela disse o seguinte: ainda não estou na terceira idade, tenho 52 anos e há 5 trabalho montada num cavalo e para mim é um ótimo exercício. A gente está conseguindo ver a foto belíssima aí da Débora de Barra Mansa, que, como ela disse, ela já conseguiu achar uma atividade que hoje é uma forma de trabalho, mas muito provavelmente trabalha também esses outros aspectos, né, até mesmo mentais. E aí ela já está aí se prevenindo para uma boa velhice, né? E obrigada pela interação, Débora. Eu acho, Bárbara, o Mário, telespectador, internauta, que qual o sentido
que você dá à atividade, porque depende de como você encara a prática da atividade física. Então, se dá o sentido, além da melhoria nos aspectos físicos, psicológicos, eu acho também assim, tem que ser uma atividade que a pessoa curta, que a pessoa goste, que faça parte da rotina de vida da pessoa, né? E esses aspectos que se agregam na prática da atividade física é muito legal, muito interessante, notadamente na companhia, né? Sair um pouco do isolamento social, desenvolver a convivência social com outras pessoas. Eu acho muito interessante, pessoal, que a gente tenha hobby, que a gente faça aquilo que a gente goste, principalmente com amigos e amigas, porque aí não tem coisa melhor. Você desenvolver atividades prazerosamente com quem você gosta, com quem você tem uma afeição, e essa troca de energia emocional faz bem para a saúde, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Até porque eu tenho a mim como experiência do prazer que eu tenho, por exemplo, vocês me desculpem, eu gosto de futebol, sou flamenguista e nós vamos reverter essa condição atual. E não peça desculpa por isso, Pitico, tá tudo certo. Então é importante dar sentido à atividade que a gente faz. De preferência, obviamente, que a gente curta, que a gente goste. Na companhia de quem a gente ama, que a gente tem afeto, não tem coisa melhor. Fantástico. Ó, pessoal de casa que está assistindo a gente quer sua participação também. Faça como a Débora, manda sua foto, sua participação, seu comentário e a sua pergunta para o WhatsApp que aparece aí na sua tela, que a gente vai adorar mostrar aqui no Manhã Diversa e conversar junto com você. E, Pitico, uma coisa muito importante, né, que a atividade física, como você já bem disse, traz vários benefícios, garante mais autonomia, essa socialização, a questão mental, mas também ajuda a prevenir e até mesmo tratar várias doenças, né? Sem dúvida, né? Quer dizer, o pessoal, os estudiosos, pesquisadores, colocam isso para nós. Como eu disse anteriormente, a questão da prevenção do declínio cognitivo, né, de memória, de alguma disfuncionalidade no campo neurológico, né, a atividade física, ela intervém nesse tipo de situação. Além disso que a gente falou também da socialização, a própria predisposição diante da vida, o humor, esse sentimento positivo de acordar, de fazer o que gosta. Gente, fazer o que a gente ama cura qualquer doença, né? Independente da idade. Então, se você reúne isso com prazer, como eu disse anteriormente, da presença de amigos, do afeto que está ali com as pessoas, é uma forma até de resistir a essas possíveis situações que o envelhecimento traz para todos nós, que é às vezes o isolamento social, não ter com quem conversar, aonde ir, os convites para a gente sair diminuem um pouco mais. Então, assim, coletivamente, em grupo, atividade física ou qualquer outro tipo de atividade que você goste de desenvolver ao lado, com a participação de outras pessoas, faz muito bem para a nossa saúde, com certeza, né? No bloco anterior a gente falou, né, sobre a importância dessa socialização, importância também das atividades físicas, até mesmo para o aspecto do estímulo cognitivo, né? Sim. Mas vamos falar agora de alimentação. Sim, Qual que é a importância da alimentação nesse processo de se ter uma vida ativa? É muito importante ter atenção, porque nesse campo do envelhecimento, questões básicas, elementares que os pesquisadores colocam, exatamente a importância da alimentação, da atividade física, novas aprendizagens, né? Nós temos uma referência no envelhecimento, além do Dr. Renato Veras, que inclusive o Dr. Alexandre Kalash é muito próximo, mora no Rio de Janeiro, e eu acho que a pergunta, Bárbara, Mari, me dá a oportunidade para ampliar um pouco mais o meu comentário baseado na fala do Dr. Alexandre Kalash. Ele coloca para nós, vamos colocar assim, 4 receitas básicas, 4 pilares importantes, não necessariamente nessa ordem, para a gente chegar ao envelhecimento ativo, saudável, participativo. Pessoal, não nessa ordem, mas diz o seguinte, é importante cuidar da saúde. E quando ele fala de cuidar da saúde, que é uma coisa óbvia, mas que às vezes a gente posterga, deixa para lá, começa amanhã, segunda-feira, essa coisa toda, a alimentação é fundamental. Daí a importância também, como para a prática da atividade física, a gente ter um profissional habilitado, também é importante a orientação de um ou de uma nutricionista. Porque o envelhecimento, ele tem as suas peculiaridades.
E aí o profissional tem que ser especialista naquela área. Nutrição direcionada para paciente idoso, para a pessoa idosa, porque o metabolismo nosso com o tempo é diferente. Então, esse tratamento é fundamental. A alimentação é fundamental, é básico, mas, repito, tem que ter essa passagem por esse profissional da nutrição, que é o nutricionista, coisas assim, dessa natureza. Eu acho que é fundamental porque as pessoas não têm muito essa noção da importância de ter um profissional habilitado, até porque nós temos muito pouco do mercado. E do impacto disso na vida, né? E do impacto disso na vida. Então, a alimentação é um dos pilares fundamentais para a gente envelhecer bem. Até aí, nada demais, mas só que a gente precisa fazer isso melhor e procurar o especialista. A importância da gente aprender cada vez mais situações diferenciadas. Uma nova língua, um novo hobby, uma nova mania que te dê prazer, né? A importância de você também ter uma economia financeira ao longo do tempo, para quando a gente chegar lá à frente, numa emergência, você ter um dinheirinho lá que possa te ajudar na emergência. E eu deixei por último, que para mim, não que os outros não sejam importantes, mas a questão do capital social, que eu acho que, para mim, é fundamental, ao longo da nossa vivência, manter as amizades antigas e renovar e fazer novas amizades. Então, o capital social, esse nome chique, é exatamente isso. Procure se agrupar. Faça a sua atividade física na companhia de outras pessoas e até torne amigas e amigos dessas pessoas, desses grupos. A gente está falando de atividades físicas nas diferentes modalidades do seu interesse. Então, esse incremento, desde já, começando agora, vai te dar certamente um envelhecimento participativo, um envelhecimento social ativo, porque a vida ativa, que é a pauta da nossa conversa, não é só ativa no ponto de vista físico, mas também ativo do ponto de vista social. Ter com quem conversar, aonde ir. Ativa do ponto de vista emocional, psicológico. Com quem que eu posso desabafar as minhas angústias? Ativo em relação à vida, né? Ativo em relação à vida, porque o envelhecimento, ele reúne diversas propriedades, áreas da nossa vida que tem que estar articuladas. Ativo economicamente, ativo espiritualmente, porque a saúde nos dá e tem que ser uma articulação desses vários interesses que compõem a nossa vida. Por isso também que o trabalho social com pessoas idosas, ele tem que ter a participação de vários profissionais. A gente falou aqui do educador físico ou da educadora física, falamos da nutrição, falamos da geriatria, mas a psicologia, o serviço social, a economia, a arquitetura, e me desculpe que não vai dar tempo de falar de outras tantas importantes profissões que o tempo não permite. Mas é porque o corpo, né, é muito mais do que cabeça, tronco e membro, que a gente aprendeu, que eu aprendi lá no ginásio, no colégio estadual, no bairro Santa Terezinha. O organismo é uma complexidade de necessidades físicas, sociais, emocionais, espirituais, não é? Então, assim, você tem que ter profissionais habilitados nessas áreas para que essa intervenção seja de qualidade. Não é porque é uma pessoa idosa que qualquer coisa serve. Essa lógica não existe mais e você não tem que aceitar esse tipo de situação. Eu me delonguei um pouco mais aqui, como diz o outro, viajei na maionese, mas no sentido de buscar assim, com colocações essa integração, importantíssimas. Sabe, Bárbara e Mari, né? Com certeza. E ó, tem gente participando aqui com a gente, então eu vou ler algumas participações. Ó, o Marcos Benetelli está acompanhando pelo YouTube. A nossa querida Tuninha de Varginha, que está sempre ligadinha, a gente mandou um relato super bacana, ó. Tenho 64 anos, cuido dos meus pais com 89 anos, caminho todos os dias, faço alongamento, leio, faço bordados, adoro esportes, uso internet e me sinto muito jovem. Amo cuidar da minha saúde e amo Manhã Diversa, Tuninha. A gente também te ama, porque tá sempre aqui com a gente. Agora, Mari, a gente também te ama, Tuninha. Já é nossa amiga do coração, né? Nunca dá ainda mais energia pra gente estar aqui todo dia, né? Trabalhando assim e tendo
esse propósito, né, de levar assim uma boa informação, uma boa mensagem, uma pessoa que está sempre aqui com a gente. Isso aí, ó. Mais uma participação que chegou pra gente é da Eunice de Barbacena, que diz o seguinte: tenho 73 anos e quero saber quantas vezes devo fazer pilates. É bom diversificar também nas atividades? Eu acho que sim, assim, dentro do interesse da pessoa, como é o caso dela, por exemplo, acho que essa pergunta do Pilates, a periodicidade, se faz uma vez por semana ou duas, tem que ser colocado lá com um profissional que certamente está orientando ela, né? E variar. Gente, a gente tem que correr atrás dos nossos desejos, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente faz o coração da gente vibrar, os olhos, né? Aquela vontade de fazer a coisa. Isso é que alonga a vida da gente. É isso aí que faz a gente, faz da vida ser uma bênção, uma maravilha. Faça o que ama enquanto tempo. Não tem negócio de idade, não. É agora. Dá para fazer. A questão não é a quantidade de tempo. A questão é a qualidade. Um minuto que me dê prazer, me dê satisfação, vale muito mais do que um ano de reclamação, de pessimismo, de mau humor. Vamos parar com isso, né? Isso faz bem para... Não sou eu que falo isso, não. A ciência coloca a importância desse pensamento positivo, né? De você ter com quem falar, amizade, a importância da amizade. Estava lendo agora há pouco tempo, vindo para cá na internet, embora tenha muitas fake news e tal, mas assim, a amizade cura. Olha que legal. E a gente tem que resistir, porque com o envelhecimento, eu repito, a tendência é a sociedade afastar da gente. Quando você aposenta, você não recebe mais convite para sair, para ir final de semana, para happy hour, essas coisas acabam. E a gente é esquecido do Brasil, da nossa cultura, com muita facilidade. Então, é o que eu falei lá atrás. Amigos, os velhos, presente. E vamos fazer mais amigos daqui para frente. E Pitico, você falou aí de vários aspectos, né, que influenciam nessa leitura de mundo mesmo, né, assim, por parte dos idosos. E falando agora do ambiente, né, você falou agora também dos amigos, né, das amizades. De que forma o ambiente, ele influencia positivamente e também negativamente? Qual que é o papel, por exemplo, da família? É muito importante, porque assim, a gente está falando, gente, de um tipo de envelhecimento, que é um envelhecimento desejável, ativo, atuante, onde a pessoa idosa ela tem condições físicas, psicológicas de responder à prática dessas atividades. Ela é ativa fisicamente também em outras áreas. Mas não é esse o envelhecimento único que a gente tem. Nós envelhecemos de formas distintas. Então o envelhecimento onde a pessoa tem dependência, menos autonomia, a importância do cuidador familiar, da família, no sentido de incentivar a prática dessas atividades físicas, por exemplo, de incentivar que o idoso saia de casa, busque uma socialização, busque um programa social do município que ele possa participar, que ele possa dançar, é muito importante. Se você tem na família esse estímulo de atenção à pessoa idosa, você libera a pessoa idosa na busca de sua satisfação, e isso dá vida, dá qualidade, dá atividade e que reproduz no humor da pessoa idosa de um modo geral. Mas se você tem uma família que já desrespeita a pessoa idosa, às vezes até tem casos, e a gente sabe disso, que infelizmente a violência contra as pessoas idosas acontece no ambiente familiar, aí você tem realmente uma morte da pessoa antes daquela situação efetivamente se comprovar. Então, esse ambiente familiar faz muita diferença na promoção de envelhecimento de uma forma mais autônoma, mais participativa, e também de um envelhecimento onde a pessoa fique reclusa, onde a pessoa é agredida, onde a pessoa idosa é desrespeitada. Por isso que é muito importante a participação dos familiares em pautas como essa aqui, na TV Diversa, nos grupos sociais que algumas instituições têm em Juiz de Fora, né, para o familiar, para o cuidador, ele também se sensibilizar que também ele vai envelhecer. Então, essa flutuação no ambiente familiar é muito importante. O necessário é que o familiar possa respeitar a pessoa idosa, possa conversar com a pessoa idosa, que essa vida ativa comece no seio familiar. E, infelizmente, a gente vê
aí é preciso que se diga também, casos e casos de violências contra as pessoas idosas no meio doméstico, no ambiente familiar, né, por conta de outras situações, questão econômica e coisas de outra natureza, né? E Pitico, falando em família, a gente recebeu uma participação aqui do João Vitor, que fala o seguinte: quero aproveitar o espaço para mandar um abraço para minha avó, Dona Geralda, que faz 84 anos daqui 2 dias. Ela é muito ativa, cuida da casa, faz cursos e viaja sozinha. Um exemplo de vida para mim. E pra gente também. E pra gente muito também. Bom, então legal. aí, Dona Geralda com certeza deve ter muito acolhimento da família, muito estímulo. Sim. E com certeza também é uma grande, como o João Vitor bem disse. É um tipo de atividade diferenciada de abordagem familiar. Né? O que se deseja é que todos pudessem ter esse tipo de consideração. Esse reconhecimento, esse respeito. E a propósito, né, em Juiz de Fora, hoje, 9 de maio, é o Dia Municipal da Pessoa Idosa. Então fica aqui o nosso abraço a todas as pessoas idosas que estão nos acompanhando, não só em Juiz de Fora, mas na nossa região. Lá o dia é diferente, mas recebam aí o abraço nosso de Juiz de Fora a todas as pessoas idosas, aos telespectadores, internautas idosos que estão aí nos prestigiando com esse bate-papo. Parabéns a vocês e vamos em frente. Pitico, de uma forma geral, como que você vê o perfil dos idosos hoje? Que é com certeza bem diferente do que a gente tinha antigamente. Aquela ideia da vovozinha que fica só tricotando tem mudado cada vez mais, né? Tem mudado cada vez mais. Não que as vovozinhas não tricotem mais, continuem tricotando, que inclusive é um ótimo exercício. Eu entendi, nada contra o tricô, o crochê também não, mas assim, a literatura, gente, está chamando isso de os novos idosos, né? Que são principalmente as senhoras, as idosas, como alguns exemplos foram colocados aqui. Então aquelas ideias assim que estigmatizam a pessoa idosa, por exemplo, foi feita uma pesquisa recentemente que, conforme hoje, por exemplo, que é o Dia Municipal da Pessoa Idosa de Juiz de Fora, que tipo de presente as pessoas idosas recebiam dos seus familiares? Aí o que dava? Com todo respeito, davam pijama, chinelo, peças de artesanato, pano de prato, o que é muito importante. Mas esse simbologismo desses presentes diz o quê? Ó, você vai ganhar um chinelo para você ficar em casa. Não vinham presentes aos idosos assim, de um convite para ir para um teatro, de um livro, de um cinema, de um almoço. Então, esse tipo de imagem de que as pessoas idosas, o lugar delas é em casa, está mudando muito. Por conta da mudança que as próprias pessoas idosas estão fazendo no seu comportamento. Qual é a equação? Nós estamos vivendo mais. A nossa expectativa de vida aumentou muito. Quem nasce hoje facilmente chega a 80, 85 anos de idade. E as mulheres vivem mais do que nós. Não me perguntem por quê. Isso é no mundo inteiro. Há muita especulação imobiliária em cima disso daí, no sentido assim, de suposições e invencionistas que não tem muito caráter científico. Então é importante você ter essa definição. Mas qual foi a sua pergunta? A pergunta é sobre em relação ao perfil dos idosos. Ah, sim, o perfil dos idosos. Então esse perfil está se alterando. As próprias mulheres idosas estão fazendo um outro envelhecimento para elas, sim, por conta dessa expectativa maior de vida e com participação, com autonomia. Então hoje, por exemplo, o mercado já está percebendo isso, né? Então você tem idosos, como foi colocado aqui na matéria, que usam redes sociais, internet, smartphones. Claro, e eu quero deixar isso claro, pessoal, a velhice, o mundo do envelhecimento, ele é muito distinto, ele é diferenciado. A gente precisa definir muito que tipo de envelhecimento é esse que a gente está conversando, tá? Há esse movimento de mudança de perfil, mas ainda se tem, principalmente na sociedade, esse trato preconceituoso, etarista, que é exatamente você diminuir as pessoas pelo avançar da idade delas, carregado de preconceito, de estigma e de discriminação. Então, assim, o que eu quero ressaltar nesse aspecto é que as próprias pessoas idosas, principalmente as mulheres, estão fazendo um novo envelhecimento para elas. E aí, o envelhecimento, ele é diferente, inclusive, por gênero. Em outras palavras, nós, homens,
envelhecemos de uma forma. Vocês, mulheres, e aqui as telespectadoras, as internautas, envelhecem completamente diferente. Você tem pessoas de 70 anos, homem e mulher, que estão na mesma faixa etária, mas a resposta diante do envelhecimento é muito diferente. A grosso modo, diria que as mulheres são mais ativas, as socializações, né, a busca, o jeito de ser mulher é diferente no envelhecimento também, inclusive, do jeito de ser homem. Então, esse perfil está mudando, repito, mas muito mais por força, principalmente, na minha opinião, das mulheres que estão aí botando para quebrar, no bom sentido da sua participação, de redefinição de objetivos, de metas no campo amoroso, no campo de se reinventarem, de nova vida, de nova possibilidade. Porque tem mais tempo de vida. A gente tem mais tempo de vida. E o que eu vou fazer depois de aposentado? Eu preciso dar sentido à minha vida. Eu preciso dar propósito à minha vida. Eu tenho que ter o que me justifica acordar e viver. E que bom que você está aqui para não deixar ninguém se esquecer disso. Obrigada, viu, Pitico? Eu que agradeço. Por essa participação sensacional. E um outro ponto que você disse que eu achei importantíssimo e que fica também de recado para o nosso público é em relação aos presentes que a gente dá também para os nossos familiares da terceira idade, né? Porque tá tudo ali nos detalhes, a maneira como a gente motiva ou não essa pessoa a ter uma vida ativa. Sim. Então, assim, que isso fique na lembrança. Obrigada, viu, meu querido? Eu que agradeço a você, Bárbara, Mário, ao telespectador, né, ao internauta, ao Gabriel pelo convite. Continuo à disposição de vocês. E volte muito obrigado. sempre. Muito obrigado.